Só falta o Rogério, mas eu acho que ele não vai vir, não. Não. Boa noite a todos que nos assistem nesta noite. Boa noite aos senhores vereadores, vereadora. Havendo um número regimental de vereadores, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura em 25 de junho de 2020, através do sistema videoconferência, conforme decreto 003/2020 da pandemia Covid-19. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem bíblica. Peço aos senhores e senhora vereadora que permaneçam sentados e em silêncio. Boa noite a todos. Hoje a mensagem bíblica traz um pouco dos dias atuais. Deus já havia revelado aos seus profetas que a Bíblia seria cumprida. E Deus chama o seu povo para o arrependimento, ou seja, aqueles que são conhecedores do Evangelho. É tempo de se consertar. Então, hoje, a mensagem é de 2 Crônicas, do capítulo 7, do versículo 13 e 14. Se eu fechar os céus, de modo que caia a chuva, ou se eu der ordens aos enxames de gafanhotos, para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei o céu às orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender todas as suas orações. Palavra da salvação. Amém. Pedimos aos nobres vereadores, vereadora, que compareçam à Câmara em horário de expediente, das 8 às 11 horas, para assinatura do livro de presença e das atas. Pedindo mais atenção aos senhores, porque o primeiro semestre vai até o dia 30 de junho. Gostaríamos que todos assinassem o livro e as atas. Tá? Convido o primeiro secretário a fazer a leitura, a chamada dos senhores vereadores. Machados, 25 de junho de 2020. Chamada dos vereadores. Vereador Silvio Borba Guerra Filho. Presente. Vereador Rosival da Silva Santos. Presente. Vereador Manuel Fonseca Silva. Presente. Vereador Antônio José da Silva. Presente. Vereadora Andressa Hélida de Andrade Borges. Presente. Vereador Luciano José da Silva. Presente. Vereador José Rogério Silva. Faltou. Vereador Silvio Basílio de Lima. Presente. Vereador Edinaldo Marcolino Nunes. Presente. Solicito ao secretário Ivan que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Machados,
realizada no dia 18 de junho de 2020, às 19 horas, através do sistema videoconferência no aplicativo Google Meet em suas residências, conforme decreto número 003/2020, em virtude da pandemia Covid-19, nesta cidade dos Machados, estado de Pernambuco. Reuniu-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Silvio Borba Guerra Filho, presentes os senhores vereadores Rosivaldo da Silva Santos, Manuel Fonseca Silva, Andressa Hélida de Andrade Borges, Luciano José da Silva, José Rogério Silva, Silvio Basílio de Lima e Edinaldo Marcolino Nunes. Havendo o número regimental de vereadores, o presidente declarou aberta a 9ª sessão ordinária, observando-se a ausência justificada dos vereadores Antônio José da Silva, do vereador Antônio José da Silva. Assumem as cadeiras de primeiro e segundo secretário os vereadores Rosivaldo da Silva Santos e Manuel Fonseca Silva. Dando início aos trabalhos, foi lida a mensagem bíblica e feita a chamada dos vereadores. Prosseguindo, o presidente solicitou aos nobres vereadores o comparecimento ao recinto da Câmara, em horário de expediente, para assinatura do livro de presença e da ata. Em seguida, foi feita a leitura da ata da sessão anterior e, sem discussão, foi aprovada por unanimidade dos votos. No horário destinado às considerações finais, usou da palavra o vereador Manuel Fonseca Silva. Fez referência ao quadro de saúde do vereador Antônio José e do comerciante Valdinho, agradecendo a Deus pelos mesmos estarem se recuperando bem. Informou que, em visita ao matadouro público do município, observou que a obra vinha bem adiantada e que brevemente seria inaugurada. Dando continuidade, citou que as obras do município estão, em sua grande maioria, dificultando o acesso da população. Dando continuidade, citou que as estradas do município estão, em sua grande maioria, dificultando o acesso da população, devido à quantidade de chuvas e falta de manutenção. Ainda se referindo a obras, apontou o terminal rodoviário do bairro Machadinho, que estava sendo executado em velocidade acelerada, mas infelizmente se encontra paralisada, assim como a creche, pois acredito que não seja por falta de recursos. Vale ressaltar também que a Academia das Cidades encontra-se em estado de calamidade. O nosso gestor deveria ter maior atenção com relação à referida academia, pois é o único lugar de lazer, de lazer daquela comunidade. Alegou que a praça do citado bairro, por falta de manutenção, está deteriorada. Fez ciente aos vereadores quanto ao recebimento de um ofício enviado pela Confederação Nacional dos Municípios, onde o Ministério da Cultura, neste momento de pandemia, iria repassar para o município de Machados um recurso de quase R$140 mil. Frisou que até 30 de abril o município recebeu R$16 milhões de arrecadações do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Deixou um apelo ao gestor municipal para que fosse feito investimentos na parte social e cultural, proporcionando qualidade de vida aos munícipes. Ainda usaram da palavra os vereadores Edinaldo Marcolino Nunes, Rosivaldo da Silva Santos, que trataram de assuntos de interesse deste município. O presidente convidou Nathalie Josileide Thaís para proceder à leitura do regimento interno. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, o presidente encerrou a sessão e convidou os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada dia 25 de junho de 2020. Esta sessão encontra-se em gravação no programa específico nos arquivos informatizados da Casa. E para tudo constar, Josileide Salustiano de Andrade, tendo secretariado aos trabalhos sob a supervisão do primeiro secretário, lavei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e os demais vereadores presentes. O plenário da Câmara
municipal de Machados, em 18 de junho de 2020. Alguma observação a ser feita? Tenho. Discussão. Sim, observação à ata. Com a palavra o vereador Dinaldo Marculino. Senhor presidente, eu estou notando que nas últimas atas só está constando os informes finais, os discursos finais do vereador Manuel Damasio. Eu acho que o de Manuel Damasio é de todo mundo, né? Eu acho que para ficar uma coisa mais justa, se constasse, ou se constrói isso aí que você botou aí, que é Dinaldo Marculino, Oswaldo Silva Santos, falou interesse do município, ou se não, faça um relatório que foi feito de Manuel. Porque fica muito, vamos dizer, a ata fica só com as palavras de um vereador e os outros que falaram, e os argumentos. Então, eu prefiro, essa eu vou aprovar, não vai ter problema nenhum, mas que nas próximas atas se constasse meus argumentos nas considerações finais. Com certeza. Muito obrigado. Lembrando que na ata conste o pronunciamento de todos os senhores vereadores e vereadoras. É porque nas considerações finais só se consta pronunciamento, já foi dito várias vezes em plenário, né? E só que se consta pronunciamento do vereador que pede para pronunciar e constar em ata. Então, Manuel, nas duas últimas, ele pediu para constar em ata. E Naldo não pediu em nenhum momento. Porque quando é a primeira parte, consta o pronunciamento de todos. E ficou acordado desde o início da legislatura que o segundo expediente, quem pedisse, constava em ata. E não constava. Foi bem orientado isso aí, realmente ocorreu. Então, a gente pede também aos senhores vereadores que anotem e façam esse pedido para que seja colocado em ata, tá bom? Obrigada. Em discussão, em votação, como voto o vereador Rosivaldo da Silva. Eu aprovo a ata. Como voto o vereador Manuel Fonseca Silva. Voto sim, ata. Como voto o vereador Antônio José da Silva. Ô, senhor, eu não vou votar porque eu não estava presente na ata, na reunião. Tá, Dudu, por favor, Dudu. O senhor ouviu a ata, deixa eu aprovar. O provão, está. A presença sua. Então, se você quiser votar a favor, você pode, que é a ata só. Foi lida, né? Então, meu voto é sim pela ata. Como vota a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges. Eu aprovo a ata. Como vota o vereador Luciano José da Silva. Voto sim pela ata. Como vota o vereador Silvio Basílio. Aprova a ata. Como vota o vereador Dinaldo Marculino. Pela aprovação da ata. Ata aprovada. Deixamos em aberto hoje as considerações pessoais dos senhores vereadores. Alguém dos senhores ou senhora deseja falar nesse expediente? Eu desejo. Edinaldo Marculino fala. Com a palavra, o primeiro foi Antônio José, foi? Antônio José Silva fala. Com a palavra, Antônio José da Silva, vereador. Senhor presidente, os vereadores, eu quero agradecer ao nosso amigo vereador Manuel de Damasio pelas suas palavras. Citou meu nome, que eu estava doente, não podia comparecer à reunião. Então, as minhas palavras são essas. E eu mando meu agradecimento a Manuel de Damasio. Com a palavra, o vereador Edinaldo Marculino. Boa noite, eu agradeço a permissão. Quero de início dar boa-vinda ao Antônio José. Dizer, Antônio José, que sempre eu estava lembrando do seu nome, da sua importância
da falta que você estava fazendo nesse plenário. Você é um vereador que sempre está participando da discussão, isso é muito importante para a democracia do nosso município. Eu quero aqui, Silvio, fazer um voto de pesar. Lembrar aqui da morte do ilustre machadense, senhor José Luiz, o nosso primeiro tabelionato, com a pessoa ilustre, juntamente com meu pai, com o seu Damião, vi a conversa dos três, onde procurava sempre estar procurando o progresso para a nossa cidade, o melhor para Machado, usando a sua sabedoria. Inclusive, escrevendo, primeiro escritor a escrever um livro sobre a nossa cidade. Então, eu quero aqui desejar meus pêsames à família de seu José Luiz, e dizer que Machado se sente em luto pela sua morte, do nosso ilustre habitante. Muito obrigado. A palavra continua facultada, senhores vereadores, vereadoras. Eu desejo, senhor. Hein? Luciano, depois sou eu. Com a palavra ao vereador Luciano José da Silva. Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos. Queria parabenizar a Leda aí pela atualização dela, está atualizada aí nos assuntos de respeito à Câmara e sobre atitudes que foram tomadas e a boa lembrança dela também, a competência como funcionária. Obrigada. Segundo, é o seguinte, Manuel falou e todos nós ouvimos, e nós, 9 dos 8 vereadores que estávamos presentes, acho que todos estavam torcendo pela melhora de seu Antônio, assim como ele, todos nós estávamos dispostos a passar a enfrentar essa doença, e graças a Deus ele enfrentou a doença, e hoje, graças a Deus, está no nosso meio novamente, e de minha parte, duas boas-vindas a ele. Ser humano, como também nós somos, e a gente, infelizmente, tivemos o desprazer de que ele, no nosso meio, fosse contagiado, mas graças a Deus deu tudo certo, e que seja bem-vindo novamente. Eu quero falar para os vereadores da situação, que eu acho que todos vocês circulam aqui em Machado no dia a dia, na rua de Machado. Eu queria abordar um assunto, que é um assunto simples de ser resolvido. Não há necessidade de pagar gabinete de prefeito para estar pedindo para resolver um problema simples. Mas eu acredito que só quem não veja, quem não conheça Machado, quem não vive no dia a dia de Machado. Mas todos vocês que são da base aí do governo aí sabem. Machados, hoje a rua de Machado, a gente anda e a gente tem encontrado, tem visto uma grande quantidade de animais soltos, principalmente cachorro. Tá certo? Eu não tenho nada contra cachorro, muito pelo contrário, eu tenho 3, eu crio 3. Meus cachorros são presos, eu dou todos os cuidados a ele, todo mundo sabe da responsabilidade que é criar um animal, tá certo? É como se fosse um filho. Mas, infelizmente, hoje a quantidade de cachorros soltos na rua de Machado é muito grande. E isso é uma coisa que tem que se resolver. Basta apenas que algum dos vereadores de vocês da base aliada procure a vigilância sanitária, a epidemiologia, faça um trabalho, os agentes comunitários conversem com o pessoal, façam um levantamento, quem cria animal, quem cria, tá certo? Se é fêmea, se é macho, existe um trabalho por parte do governo, é muito fácil conseguir aí uma vacinação, justamente para que as cadelas não fiquem prenhas, tá certo? Agora, hoje, a cidade de Machado é uma cidade feia. Você passar na rua de Machado, 9 horas, 10 horas da noite, é uma quantidade enorme de cachorros soltos. Essas pessoas, não estão dizendo que os donos desses cachorros são irresponsáveis. Agora, só que animal, ninguém tem o controle sobre ele. Então, assim, está na hora de algum de vocês procurar a vigilância sanitária aí, o setor de epidemiologia aí, e fazer um trabalho aí com essa população aí que cria animais para ver se resolve isso. Tá certo? Então, é uma coisa simples, não precisa pagar gabinete do prefeito, não. Eu não faço, porque eu tenho quase certeza absoluta que eu não vou ser atendido. Mas vocês que são da base do governo aí, é simples. Veja quem é o responsável, veja que setor poderia resolver isso aí, para ver se a gente consegue resolver. Machado está uma cidade feia. Tá certo? Os cachorros correm atrás de um motoqueiro. Você desce naquela rua Antônio Emílio ali, é um número muito grande de cachorros e gatos soltos no meio da rua. Você chega em Laranjeira, é outra quantidade também. Então, eu acredito que vocês, vereadores, circulem por dentro de Machado e talvez já tenham observado isso. Talvez não tenha tido a tendência de tentar resolver, mas eu acho que está na hora de fazer
Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Fonseca. Permissão, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo pelo Facebook, pela Machados Web. Em primeiro lugar, quero desejar boas-vindas ao nosso companheiro de casa, Antônio José. Graças a Deus já está bem recuperado. E dizer que, nesse momento de pandemia, ainda o melhor remédio é a prevenção. A gente sabe que os decretos do Estado, do governo federal, o próprio município, e o povo está indo tudo para a rua, então o índice de contaminação está aumentando. E como não tem uma vacina ainda para combater essa praga, ainda o melhor remédio é a prevenção, mesmo que seja necessário também, que seja aberto os pontos de comércio, né, que sem emprego também a situação fica difícil para toda a população. E lembrando também, o Luciano falou realmente uma coisa importante, nosso município, ali na Coab mesmo é muito cachorro na rua, é muito animal solto. É grande. Esses dias mesmo eu cheguei até a atropelar um cachorro e todo dia tem 2, 3 na minha porta. Então a gente teria de fazer aí junto com a cobrança, né, como ele pediu aí do Poder Executivo aí da Epidemiologia, Secretaria de Saúde, que também já teve até lá na Coab uma bexiga de peste de pulga referente a esses cachorros soltos lá na Coab. E lembrando aqui também, já que a gente está tocando nesse ponto, vou só lembrar aqui que foi feito, né, o ano passado, esse danado desses quebra-mola aí logo na cidade. E o quebra-mola aqui que fica próximo ao Luciano da Funerária já está com os ferros de fora. O lado da Baixada ali, depois da Secretaria de Educação. Então, né, eu ia até colocar aqui um requerimento, mas não adianta muito requerimento, um negócio simples. Isso, solicitar que a empresa que fez o quebra-mola, ou a própria prefeitura, tomar as devidas providências e fazer o reparo, porque vai começar a danificar os carros, vai começar a causar acidente, vai arriscar do motoqueiro para passar, o ferro levantar ali, estourar um pneu, o cara cair e se esborrachar. Então, fica aqui. E quero desejar um ótimo recesso a todos aí. E como o Silvio falou, as reuniões da Câmara, que vai ter as mudanças aí, fica a critério. Eu acho que seria melhor a gente esperar a decisão do Senado agora da Câmara, né, que falta votar na Câmara, se a eleição vai ser realmente em outubro ou vai ser em novembro. Se for em novembro, faz umas mudanças que, né, deixe outubro mais livre. Se for em setembro, em outubro, faça que deixe setembro mais livre. E sair na decisão aí, a gente se reúne todo mundo e vê a melhor bandeira. Então, uma boa noite a todos. Vamos à luta. Com certeza. Antes do final do recesso, nós teremos essa decisão e iremos expedir o calendário. Com a palavra, o vereador. Quero fazer um agradecimento ao vereador, como Luciano da Funerária, né, de Damasco, e quero dizer ao senhor presidente que o vereador está exigindo na ata seu pronunciamento, tudo bem, mas falaram, ninguém pediu para constar em ata. Depois não se coloca e fica aquele papo do senhor, a secretária da casa, porque não colocou. Eu acho que deveria pedir para colocar em ata. Ninguém pediu. Depois exigir do senhor presidente que não colocou. Entendeu? Eu quero agradecer aos vereadores a presença de vocês aí. Eu também estou muito bom, melhorei, graças a Deus. Estou bom. E muito obrigado e vamos à luta. Um abraço e um bom recesso a todos os vereadores e a funcionário da Câmara. Bem lembrado, vereador. Senhor presidente. Vereador de Novo Marculino. Senhor presidente, foi bom, senhor Antônio, eu agradeço aí, me lembrando, eu quero que meu pronunciamento de hoje se conste em ata. Senhor,
O meu não é necessário constar em ata, não. Constando em ata ou fora de ata não vai ser. Não acredito que vai haver interesse nenhum de vocês de resolver isso. Não precisa constar em ata, não. Foi um pedido formal. Acho que todo mundo viu, mas não tem necessidade de constar em ata, não. Portanto, o que o vereador Antônio José falou seja muito importante na hora do pronunciamento de cada vereador. E Antônio José, todos realmente sempre se preocuparam e estamos felizes com a sua volta, que é um companheiro de luta, não é? De muitos anos. Isso é muita saúde, não só para ele, mas para todos nós. Muito obrigado. Iremos agora convidar Nathalie Lede Thaís, Nathalie com o artigo 183 ao 190, Leda de 191 ao 97, e Thaís de 198 a 204, que é o último artigo do regimento interno. E pedir aos senhores vereadores, agradecer àqueles que estão procurando a Nathalie, que está responsável por essa revisão, e pedir que nesse recesso os senhores e senhoras possam cooperar ao máximo, porque tem se encontrado muitos erros, né, muitas repetições, muitos parágrafos que não existem referente a determinados artigos, e isso é importante quando são 2 olhos, se ver bem, quando são 4, 10, 20, se ver melhor, né? Mas realmente tem muita coisa para se consertar e a gente vai fazer o possível para melhorar o nosso regimento interno e algumas alterações na lei orgânica. Com a palavra, Nathalie, para a leitura dos primeiros artigos. Capítulo 2. Do julgamento das contas. Artigo 183. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas Estadual, independente de leitura em plenário, o presidente poderá distribuir cópia do mesmo a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, a qual, após a conclusão de instrução, terá 20 dias para apresentar seu parecer, acompanhado do projeto de decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas. Parágrafo 1º. Recebidos os autos, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento notificará o interessado para, no prazo de 15 dias, apresentar sua defesa, facultando ao mesmo vista ao processo pessoalmente ou por intermédio de advogado legalmente constituído. Parágrafo 1º. Até 7 dias depois do recebimento do processo, a Comissão de Finanças e Orçamento receberá pedidos escritos dos vereadores, solicitando informações sobre itens determinados de prestação de contas. Parágrafo 2º. Para responder aos pedidos de informação, a Comissão poderá realizar quaisquer diligências e vistorias, bem como, mediante entendimento prévio com o prefeito, examinar quaisquer documentos existentes na Prefeitura. Artigo 184. O projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação, sendo vedada a apresentação de emendas ao projeto, assegurando, no entanto, aos vereadores amplo debate sobre a matéria. Artigo 185. Se a deliberação do plenário for contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o decreto legislativo se fará acompanhado dos motivos da discordância. Artigo 186. Nas sessões em que se devam discutir as contas do município, o expediente se reduzirá em 30 minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Capítulo 3. Da convocação dos secretários municipais. Artigo 187. A Câmara poderá convocar os secretários municipais ou assemelhados para prestar informações perante o plenário sobre assuntos relacionados com a administração municipal, sempre que a medida se faça necessária para assegurar a fiscalização apta do Legislativo sobre o Executivo. Título 8. Do Regimento Interno e da Ordem Regimental. Capítulo 1. Das interpretações dos precedentes. Artigo 138. As interpretações de disposições do regimento, feitas pelo presidente da
debaterem assuntos controversos constituirão precedentes regimentais, desde que a presidência assim o declare em plenário, por iniciativa própria ou requerimento de qualquer vereador. Parágrafo único. Os precedentes regimentais serão anotados em livro próprio para orientação na solução de casos análogos. Artigo 189. Os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais. Seção única da ordem. Artigo 190. Questão de ordem é toda dúvida levantada no plenário quanto à interpretação do regimento, sua aplicação ou sua legalidade. Parágrafo 1º. As questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com indicação precisa das disposições regimentais que se pretende elucidar. Parágrafo 2º. O proponente, não observando o disposto desse artigo, poderá o presidente cassar a palavra e não considerar a questão levantada. Parágrafo 3º. Cabe ao presidente da Câmara resolver soberanamente nas sessões em que forem requeridas as questões de ordem, não sendo lícito a qualquer vereador opor-se à discussão ou criticá-la. Parágrafo 4º. Cabe ao vereador recurso da decisão, que será encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, cujo parecer será submetido ao plenário, que decidirá o caso concreto, considerando-se a deliberação como julgamento para aplicação em casos semelhantes. Beleza. Desliga o seu... Edinaldo, desligar o seu microfone. Artigo 191. Em qualquer fase da sessão, poderá o vereador pedir a palavra pela ordem para fazer reclamação quanto à aplicação do regimento, desde que observe o disposto no artigo anterior. Capítulo 2. Da divulgação do regimento interno e de sua reforma. Artigo 192. A Secretaria da Câmara fará produzir periodicamente este regimento, enviando à Biblioteca Municipal, ao prefeito, a cada um dos vereadores e a instituições interessadas em assuntos municipais. Artigo 193. Ao final de cada sessão legislativa, a mesa, sob a orientação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, fará a consolidação de todas as modificações feitas no regimento, bem como dos precedentes regimentais, publicando-se em separata. Artigo 194. Este regimento interno somente poderá ser alterado, reformado ou substituído pelo voto de 2/3 dos membros da edilidade mediante proposta. Inciso 1. Da maioria absoluta dos vereadores. Inciso 2. Da mesa em colegiado. Inciso 3. De uma das comissões permanentes da Câmara. Título 9. Dos serviços administrativos da Câmara. Artigo 195. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamento interno próprio, aprovado pelo plenário, e serão dirigidos pela mesa, que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias. Parágrafo 1º. Caberá ao primeiro secretário supervisionar os serviços administrativos e fazer observar o regulamento interno. Parágrafo 2º. O regulamento interno obedecerá ao disposto na lei orgânica do município e aos seguintes princípios. Inciso 1. Descentralização e agilização de procedimentos administrativos. Inciso 2. Orientação da política de recursos humanos da Casa, no sentido de que as atividades administrativas e legislativas sejam executadas por integrantes do quadro de pessoal da Câmara, adequados às suas peculiaridades,
que tenham sido recrutados mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Inciso 3. Adoção de política de valorização de recursos humanos através de programas permanentes de capacitação, treinamento, desenvolvimento, reciclagem e avaliação profissional e da instituição de sistema de carreira. Artigo 196. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhados diretamente à mesa da Câmara para as providências necessárias. Artigo 197. A Secretaria da Câmara manterá os seguintes livros. Inciso 1. Das atas das sessões. Inciso 2. Das atas das reuniões das comissões. Inciso 3. Das atas das reuniões da mesa. Inciso 4. Do registro de leis, decretos legislativos e resoluções. Inciso 5. De termos de posse de funcionários. Inciso 6. De declaração de bens dos vereadores. Inciso 7. De termo de posse do prefeito e do vice-prefeito. Inciso 8. Do termo de declaração de bens do prefeito e do vice-prefeito. Parágrafo 1º. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo presidente da Câmara ou por funcionário expressamente designado para esse fim. Parágrafo 2º. Os livros adotados nos serviços administrativos da Secretaria poderão ser substituídos por fichas ou por outro sistema equivalente. Boa noite a todos. Prosseguindo com a leitura do regimento interno. Título 5. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 198. A publicação Título 10. Só corrigindo. Perdão. Título 10. Desculpa, perdão. Obrigada. Título 10. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 198. A publicação dos expedientes da Câmara observará o disposto em ato normativo a ser baixado pela mesa. Artigo 199. Nos dias de sessão, deverão estar hasteadas no recinto do plenário as bandeiras do país, do estado e do município, observada a legislação federal. Artigo 200. Não haverá expediente no legislativo nos dias de ponto facultativo decretado no município. Artigo 201. Lei complementar de infrações político-administrativas, bem como a lei que regulará o funcionamento das comissões de inquérito poderão ser votadas através de projeto apresentado pela mesa, pelo Poder Executivo ou pela maioria dos líderes da bancada, desde que observados os princípios e normas gerais da legislação federal específica. Artigo 202. Na contagem dos prazos regimentais, observar-se-á, no que for aplicável, a legislação processual, civil, administrativa e penal. Artigo 203. A data de vigência deste regimento ficarão prejudicados quaisquer projetos de resolução em matéria regimental e revogados todos os precedentes firmados sobre o império do regimento anterior. Artigo 204. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2000. Informo a todos os senhores e senhoras que, conforme o regimento interno que rege este poder, em seu artigo 5º, que esta Câmara entra em recesso legislativo em 1 de julho a 31 de julho do ano em curso. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, declaro encerrada a sessão e desejo a todos os ouvintes que nos assistem, a todos os vereadores, funcionários, vereadoras, um feliz São Pedro para todos em casa.
Boa noite, um feliz São Pedro a todos. Boa noite, obrigado.